Muito boa noite, meu amigo, meu irmão. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui pela Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E sendo 21 horas da terça-feira, 21 horas e 30 minutos da terça-feira, é o horário do programa Obsessão e Desobsessão, de responsabilidade do Pronto-Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto-Socorro Espiritual Maria do Pão, aqui de Natal, tendo como âncora, como convidado especial, nosso querido irmão, amigo, Erinaldo Bezerra. E aí, meu amigo, teve água aí na cidade, meu querido? Parece que teve um mini dilúvio. Ainda está com força, ainda está. Mandaram aqui derramaram uma lata d'água aqui, o negócio foi com força. Mas está tudo bem por aqui, graças a Deus. Então, maravilha. Faça a prece que a gente vai iniciar com o Evangelho e vamos começar o tema de hoje. Amado Deus, vamos te agradecer nesse instante, porque vós disseste, onde aí estiverdes, um ou mais em meu nome, aí eu estarei. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nós somos, por tudo quanto um dia nós haveremos de ser. Louvado seja o vosso santo nome. Então, depois da prece, que é a abertura, que é a permissão, nós vamos iniciar com o Evangelho. E no Evangelho de hoje, se eu conseguir colocar aqui, é uma beleza, né? Maravilha, pronto, foi. No Evangelho de hoje, nós pensamos em Marcos, capítulo 5, itens de 18 a 20, e traz a seguinte afirmativa de Jesus. E entrando ele, Jesus, no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado, que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vá para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes quão grande coisa o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decópolis quão grande coisa Jesus lhe fizera. E todos se maravilharam. E aí, meu amigo? Começou conversando, querendo trabalhar com Jesus, né? O que nós temos que aprender é que tudo é merecimento. Veja o que Jesus falou. Mas disse-lhes, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes que grandes coisas o Senhor te fez. E como teve misericórdia de ti, e ele foi e começou a anunciar. É aí. Quando a gente diz que Jesus veio para nos ensinar o maior trabalho de amor para com a humanidade, chama-se a obsessão. Vocês não acreditam, quando estiverem do outro lado da vida, vocês vão ver que nós estamos 25 horas por dia ligados diretamente na obsessão e desobsessão. É um estado normal nosso pelo desenvolvimento que nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, de terceira dimensão, onde tudo gera em torno de ontem. Se você olhar direitinho, nada no nosso planeta é de agora, é de hoje. Tudo é de ontem. Não tem nada de agora. Todos nós somos de ontem. O que está acontecendo com nossas vidas, com a nossa tecnologia, com a nossa ciência, é de ontem. Não tem nada maravilhoso, de grande, porque nós somos isso que estamos aqui vivendo.
simples, ignorantes, devedores, que estamos tentando aprender alguma coisa. Quando nós falamos isso, a turma diz, não, mas também não é assim não, é generalizar demais. Meu amigo, é só fazer uma análise do tempo que nós estamos, do tempo que nós já estamos caminhando. O irmão disse, olha, vocês estão terminando uma matéria, um curso de 26.666 mil anos, que termina e inicia-se outro. Tudo que está acontecendo agora está previsto, preparado para daqui a 25.666 anos. É anormal. É normal. Eu é que tenho que acordar. Eu é que tenho que fazer. O mundo, o universo, trabalha dentro de todo um mecanismo criado por Deus Pai e os engenheiros siderais que criaram tudo isso aí. Jesus não veio nada mais, nada menos do que nos mostrar, olhe, mude a sintonia, mude sua maneira de viver, vivencie o evangelho. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é porque só tem esse caminho. Se houvesse outro caminho, ele dizia, olha, tem essa opção e essa, mas não. Eu sou a porta estreita, eu sou a renúncia, eu sou a dor. Que do outro lado você vai encontrar a luz e o amor. Mas a gente não quer. Olha, nós estamos numa caminhada e eu agradeço que talvez dessa vez agora, eu não tenho certeza, mas pelo menos na nossa bagagem espiritualista, eu acredito que uma grande transição, como está acontecendo agora, eu vou presenciar pela primeira vez. Nós vamos conversar isso quando nós estivermos do lado da tecnologia e da ciência. Hoje, evangelho. Hoje é o ensinamento maior de Jesus. Então, cabe a nós fazermos, prepararmos. O evangelho é tão simples que é difícil de se viver. O evangelho é tão simples que é difícil você delinear ele a sua própria vida. Porque, como nós sempre dissemos e fazemos e mostramos, eu não vivo Erinaldo. Você não vive você. Você vive o outro, o próximo, que você está preocupado com ele e esquece de si próprio. Hoje nós estávamos lendo uma comunicação de Mãe Maria, ela dizendo que quando chegarem as tribulações, serão tão grandes e sofredoras que aqueles que não morreram vão ter inveja daqueles que morreram. Olha só. Eu falo e fico dizendo, e nós ficamos falando, e o pessoal parece que está brincando. Essa história que vocês estão vendo aí na internet, tecnologia disso, daquela, a gente não vai ver isso não, menino. Nós não vamos ver nada disso não, dessa evolução prevista que todo mundo está badalando. Vai ter não, menino. Não vai ter não. O mundo vai mudar completamente, ninguém sabe de nada. Então, Jesus só tem uma coisa que ele faz: ensinar, mostrar. Olhe, saia dessa. Você tem fé, você acredita, você tem merecimento, você fez, você recebe. Está aí. Agora, recebeu,
Vai. Proclama. Porque naquela época era necessário que houvesse essa propaganda de boca em boca, porque não tinha outra. Era a internet da época. Hã? Já agora, ele diz o quê? Farão prodígios em meu nome. Vai sair através da internet. Você não vai ter que acreditar nisso. Você vai ver. Mas não é para seguir nem se maravilhar. São coisas normais. Coisas normais. Nós estávamos, um dia desse, vendo um filme, uma ficção, e o irmão fez uma pergunta, um tempo desse, se as mediunidades que nós conhecemos são as únicas mediunidades, e não é. Tem mediunidades que nós nem conhecemos, não temos nem ideia de como é. Nós só sabemos que a mediunidade é a linguagem universal do nosso Pai Deus. Então, você, eu, que tenho uma percepção além do feijão com arroz, entende, compreende. Os outros ficarão na mesmice e precisarão de um guru, de um mestre, de um orientador. Nós não precisamos de nada disso. Nós precisamos do Evangelho. Nós precisamos de nós. Eu estou precisando de mim. Eu acordar, eu visualizar, eu mentalizar, eu vivenciar. Preste atenção, o homem, nós, espíritos, somos preguiçosos, porque tudo está na nossa mente, basta que você pense, basta que você acesse. Nós somos energias quânticas, maravilhas do universo, deuses. Mas o povo não quer. É ai mamãe, ai papai, ai meu marido, ai meu menino, ai minha colher e pronto. Vamos fazer, né? O que é que a gente vai fazer? É isso aí. Então, hoje, os tempos são outros. As histórias são outras. Mas nós continuamos, e eu adoro uma colocação de Jesus. Bem-aventurados aqueles que acreditam e têm fé sem ver. O caso do centurião. Porque hoje nós estamos vivenciando Jesus, estamos seguindo o Evangelho, mas nós não tivemos a oportunidade agora de estarmos presentes com Jesus. Então nós estamos nós estamos acreditando, tendo fé. Agora, como diz o Matuto, seja lá o que Deus quiser. Não é? O que eu estou achando aqui. Sobe um pouquinho a câmera, que a gente está vendo só. Sobe um pouquinho só a câmera. Que ele não está conseguindo. Pronto, assim tá bom. Assim tá bom. Pronto. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. A primeira pergunta. Aqui no Brasil, mais de 90% dos centros espíritas fecham no período do carnaval. Quando mais precisamos, as portas estão fechadas. Pode comentar esse assunto? É uma pergunta da Heloísa, lá de Casa Caiada, em Olinda. Inclusive, tem duas perguntas, vou logo colocar as duas para que você possa responder tudo, porque é da mesma pessoa. E ela diz o seguinte, na segunda pergunta dela. Aqui onde ela mora, em Olinda, muitos trabalhadores espíritas foram para o Galo da Madrugada e para Olinda para passear, para passar e brincar o carnaval. Inclusive de outras religiões, dizendo eles que o carnaval é a única diversão do povo pobre do país. Concorda com isso? São dois questionamentos da Heloísa sobre o carnaval. Olha,
Preste atenção. Isso tem de uma cultura, isso vem de uma tradição. Nós somos um povo que parece que não, mas nós somos tradicionalistas. Nós somos, como nós dissemos sempre, teleguiados pelas religiões. E é uma cultura. Eu dizendo para vocês, e vou dizer com categoria, porque eu vivenciei, eu passei, ela está falando de uma terra, tirando todo o Brasil, carnaval para o povo só tem em Pernambuco e Recife. Mas, Reinaldo, você está generalizando? Não. É porque você não é pernambucano, você não viveu lá. Nós estávamos dizendo essa semana que brincar o carnaval em Recife é maravilhoso. Você sai pela Dantas Barreto, aí daqui a pouco encontra os caboclinhos. É as tribos de índio. E você não está de abadá, não está de nada, é o dinheiro dentro da bermuda, escondido, a lata de cerveja na mão, o chapéu na cabeça por causa do calor, a camiseta, e você bebe cozinha. Daqui a pouco você vira a esquina, uma orquestra, você já deixa o zinho, entra na orquestra. Anda mais meia hora, 20 minutos, uma hora, aí, uma escola de samba. Você deixa o freio e entra na escola de samba. E nessa história você vai o dia todinho. Entra num, sai no outro, entra num e sai no outro. Quando o povo lá em Olinda diz que, em Recife diz que o carnaval em Pernambuco é uma diversão do povo, é. Claro que tem os problemas que tem em todo o Brasil. Né? Droga, prostituição, assalto, tem tudo. Já foi maravilhoso. Agora, veja bem, é uma cultura, é um povo. Eu me lembro que o último carnaval que eu brinquei, em 1975, eu perdi o endereço de casa. Eu saí no carnaval num sábado, cheguei em casa no outro sábado. Mas é lá em Pernambuco que é assim. Em outro lugar eu não conheci. Eu não conheci em João Pessoa, eu não conheci na Bahia, eu não conheci aqui no Rio Grande do Norte. Não. É tudo teleguiado pelo dinheiro. Você vê? Coloca-se 1 milhão de pessoas numa avenida para ver o galo da madrugada. O menino está dizendo, mas não querem mudar a vida do galo lá da praça pela Rua da Concórdia para Guararapes. Eu digo, meu amigo, você não entendeu a história ainda não. Se ele for pela Dantas Barreto para fazer a volta, para entrar na Guararapes, todo o trajeto onde passa o galo para ir e para voltar, tem que ser desligado o quê? As energias. Você sabe quantos metros de altura tem o galo? E o galo não se abaixa para passar por baixo do cio, não. Então, é uma cultura. É uma cultura, é o povo. Agora, é errado, na nossa concepção hoje, eu sou espiritualista, eu acho que não vale a pena a brincadeira. Mas é errado brincar? Não, eu brinquei muito. Agora, eu brincava carnaval. Não era bandidagem como é hoje, não. Era brincar. Brincar, se divertir. Era isso. Haja visto que naquela época também tinha os clubes, tinha aquela história todinha. Hoje é diferente. Agora, é uma cultura. Essa história de fechar centro é antigo. O dirigente disse, olha, a igreja protestante cresceu e pipocou no Brasil por causa disso aí. O padre só faz a missa 3 vezes por semana. O centro espírita só abre 2 vezes por semana. Os evangélicos disseram, está aí o filé da gente. E o povo batendo nas portas atrás de... Aí
Eles abrem de manhã, de tarde e de noite, todo dia, e criaram mais uma rede na televisão que de noite diz, fala que eu te escuto. Pronto. Casou Tomé com Bebé. Sabe por quê? O Centro Espírita de Olinda, o Centro Espírita de Natal, o Centro Espírita da Riguinha, que o presidente está na praia, conversando e discutindo e vendo carnaval, no mundo espiritual, lá no centro dele, tem trabalho. E os espíritos perguntam, e cadê o presidente? Cadê os trabalhadores da casa? Estão lá na praia. Fazer o quê? E foi com isso que a igreja protestante tomou conta. Hoje, de cada 10 brasileiros, 5 é protestante. Olha aí. Por quê? Porque a igreja ficou à disposição dos necessitados. Enquanto isso, os espíritas, os católicos, os budistas, os teosofistas, estão tudo na praia, estão tudo curtindo. E os necessitados estão lá. Vão para onde? Pô, fala que eu te escuto. Não tem outra saída. Agora, é errado? É, mas cada um vai pagar a sua conta. Se você for dizer isso a um presidente de centro, ele vai a uma aberração. Mas não tem graça, não tem jeito, não vem ninguém. É claro. Vem o mínimo possível de pessoas encarnadas. Agora, desencarnadas, você não sabe quantas vêm. Mas como você é cego, não acredita, não tem fé, não sabe o que faz, a sua casa é um clube, aí você não abre. Hoje nós tivemos 40 pessoas agora à noite. Se tinha 40 encarnados, tinha quantos desencarnados? O pronto-socorro cuidando do Brasil todinho. Tu acha que quando tem um problema espiritual, em qualquer lugar do Brasil, os espíritos trazem o espírito para onde? Lá para o centro que está fechado? Nem porque está aberto trabalhando. Galera, e vou dizer uma coisa que eu digo todo dia aqui para vocês. E essa história de, que fulano morreu, é uma pessoa mudou. Mudou nada! É a mesma porcaria. Às vezes piora. Justo aí no ar. Tá uns 4 anos atrás, ele estava aqui comigo, sábado de Zé Pereira. É por isso que o povo diz que eu tenho a língua grande. E, de repente, o Gilson disse, tu não sabe quem acabou de entrar aí, por trás aqui. Quem foi? O irmão lá do Vitor Hugo. Eu digo, foi. E Gilson pergunta aí o que é que ele está fazendo. Aí Gilson perguntou, ele disse, não, eu estou visitando os centros espíritas. Eu disse, não, senhor. Diga a ele que ele não está visitando centro espírita nenhum. O único centro espírita aberto no Brasil sou eu aqui agora. Inclusive o dele está fechado. Ele disse, continua bocão. Eu digo que você sem trabalhar, né? Só olhando e conversando. Então, vejam vocês. Na hora da mais necessidade, a igreja está fechada. Você não tem tempo. Então, minha filha, quem vai pagar a conta desse povo é ele mesmo. E o pior não é nada. O pior é que eu digo isso sempre para vocês, vocês não acreditam. Vocês pegam o evangelho, botam debaixo do sovaco e faz o evangelho a moda da casa. Está com 40, daqui a 20 anos desencarna, aí vai voltar para fazer tudo de novo. Você acreditou na doutrina espírita e espiritualista. Você adentrou para trabalhar na doutrina espírita e espiritualista, mas não teve fé. Não teve coragem de vivenciar o evangelho na sua íntegra. Você criou o evangelho à moda da casa. Segunda, quarta e sexta-feira.
E fora disso, tchau. E agora? Vai voltar para fazer tudo de novo. É normal. O jovem, frente a frente com Jesus, numa hora decisiva da evolução espiritual dele, ele cumpridor das leis mosaicas, não é das leis de Deus, que eles não cumprem a lei de Deus, cumprem a lei de mosaico. Senhor, o que é que eu faço para entrar no reino dos céus? É muito simples, meu filho. Dai a volta. Vai até tua casa. Distribui tudo que tu tem com os pobres. Vem e segue-nos. Senhor, não dá. Eu tenho que resolver um problema aqui do outro lado. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, senhor. É sexta-feira. Eu vou, mas segunda-feira eu estou aqui. Jesus disse, não dá, não. Só dá se for hoje. Não dá certo, não. Eu não entendo essa sua religião, essa sua filosofia. Mas segunda-feira a gente conversa. E ele foi para uma corrida de biga. Poucas pessoas sabem dessa história. E lá houve um acidente e ele desencarnou. E quando ele estava no trânsito de sair do corpo, ele escutou uma voz que ele relembrou quem era. E Jesus estendia as mãos e disse, vem, meu filho. Vamos começar tudo de novo. Olha. Tá vendo? Tá errando agora, tá brincando de carnaval, não tá dando a atenção necessária ao trabalho espiritual que você se pronunciou? Não tem problema não, meu filho. Vamos começar tudo de novo. Agora, pode ser que não seja aqui no planeta. Né? A gente não sabe. Aí é outra coisa. Mas que tem jeito, tem. Vamos lá. Vamos agora. Mas antes de ir, eu já quero aqui agradecer a Guerreira da Luz, o Gilson, a dona Elisete, com as suas frases maravilhosas. O sinal mais característico da imperfeição do homem é o seu interesse pessoal. Gilson, aconteceu esse negócio da Rússia, né? Que o homem disse que não ia mais respeitar o artigo. A Márcia, o Tiago, o Wallace, a Valmira, a Olga Feitosa, do Rio de Janeiro, nossa querida Olga, Zé Lopes também. Gilson, disse que o carnaval que ele brincou foi em 94. Fala que é o irmão Ronaldo, lá do centro, e a Marisa Arruda, aí todos na vibração. E aí a pergunta é a seguinte. Espera aí. Diga. Foi colocado aí o lembrete que a Rússia quebrou o protocolo nuclear. O que está previsto é uma guerra nuclear entre Rússia, China e Estados Unidos. Por uma questão de ética, por uma questão militar, por uma questão moral, Putin vai acionar, vai forçar uma guerra maior. Ele não soube fazer a guerra da Ucrânia, era para ter feito uma guerra de 6 dias, e perdeu-se, e agora ele tem que tomar uma atitude drástica, e aí é onde vai estar o problema que nós não queríamos que acontecesse, mas eu estou agora torcendo para que aconteça. Muitos cabas doidinhos, mas como é que pode um negócio desse? Eu digo, olha, tem uma chamada para um filme chamado Guerra nas Estrelas. Pois é isso que nós estamos com medo. É que essa guerra saia daqui e vá para as estrelas. Vá para a atmosfera do nosso planeta. Então é melhor as bombas aqui embaixo do que as bombas lá em cima. Então, preparemos-nos, porque é chumbo grosso. E como diz Mamãe Maria de Nazaré, aqueles que não desencarnaram vão ter inveja daqueles que desencarnaram.
Vamos lá, faça a pergunta aí. Agora. Já não entendo mais nada. Ora, Marte é muito mais evoluído que a Terra física e moralmente. Chico, aí ele cita aqui cartas de uma morte e Ramatiz nos seus livros. Ora, Marte é só poeira. Onde está a verdade? Ou, na realidade, tudo é chute. Nada sabemos. Quem pergunta é Noronha, aqui de Natal mesmo, na Ribeira. Veja bem, como diz o doutor Bezerra, da aba do chapéu para cima, nós não sabemos de nada. No livro Carta de uma Morta, tem notícias de outros planetas. Em vários outros livros se falam de vida em Marte e em outros planetas. Agora, o pessoal esquece de uma coisa. Que o tempo do outro lado é diferente do tempo de cá. E você viver um tempo lá, visualizar um tempo lá, é diferente do tempo daqui. Até que nós acordássemos por satélite, eu vou começar a fazer diferente. Preste atenção. Se não, nós não tivéssemos os 50 anos de moratória, as bombas atômicas já tinham caído, o planeta já tinha entrado em convulsão, o eixo da Terra já tinha se verticalizado, o planeta já tinha passado, que agora não é um planeta, vocês vão ver, pior ainda, é um sistema solar. E o 14º planeta passa por aqui. Entre o Sol e a Lua. Nós não sabemos de nada. Os engenheiros siderais, aqueles que construíram o sistema solar com Jesus, com os outros espíritos maravilhosos que compuseram o sistema solar, e nós não sabemos de nada. Nós só sabemos que estamos inseridos num curso evolução chamado evolução, que ele, no planeta Terra, tem uma duração de 25.666 anos. Agora, a verticalização do planeta vai acontecer. Daqui a 26 mil anos, o astro passa de novo e tira o planeta da verticalização. De novo, como aconteceu há 26 mil anos atrás, quando a Atlântica submergiu, quando o que era terra virou mar, o que era mar virou terra, que vai acontecer tudo de novo. Agostinho de Hipona diz que a terra vai cambalear como um bêbado. Nós não sabemos de nada. Tem uma previsão, inclusive nessa previsão no livro de Ramatiz, fala no Rio Grande do Norte. Na faixa litorânea do Rio Grande do Norte, haverá uma faixa, porque quando o asteroide cair, ele vai causar um tsunami que vai devastar grande parte do nosso litoral brasileiro. Mas tem uma área que o mar avança e tem outra que o mar recua. E dizem eles que no Rio Grande do Norte o mar vai recuar, que vai aparecer uma cidade submersa. Então, para que essa cidade apareça, a água tem que desaparecer. Nós falávamos e víamos e não sabemos como isso acontece, mas por que uma desgraça? Não, minha gente, é normal. É uma programação dos engenheiros siderais no sistema solar
que abriga planetas de terceira dimensão. Só isso. E aqueles que aqui estão tiveram a oportunidade e agora terminou o tempo. Os tempos são chegados. Então, vamos prestar atenção que não tem nada fora do lugar. Pelo contrário, agora vai ser colocado no lugar. Dos continentes que nós temos, vamos ficar com 3 continentes, 2 oceanos, e a lição é clara desde o tempo de Jesus. É choro e ranger de dentes. E no Apocalipse, e depois, quando João veio como Nostradamus, e terminou de delinear o Apocalipse, e a gente não sabe. Né? Tudo que nós sabemos é projeção. Temos que lembrar que todos nós somos médios e recebemos as informações do mundo espiritual de tudo que é jeito, não é? Na psicofonia, na transmissão de pensamento, no desdobramento, na visualização, de tudo que é jeito. Mas é preciso que a gente preste atenção. É preciso que a gente leia, olhe. Por quê? Porque, para nós, o interessante seríamos que houvesse, como vai haver, para aqueles que aqui ficarem, daqui a 6.666 anos, vai haver uma outra passagem do planeta, ou seja, do sistema solar. Mas não será tão devastador como agora. Então, tudo que vem é normal. Quem viver, verá. Vamos lá. Nós temos uma pergunta aqui de Wallace Henrique. Ele pergunta assim, Erinaldo, como seria essa guerra que o senhor fala fora do planeta? Olha, você vai fazer para mim um favor, para você ver direitinho e constar direitinho o que a gente está falando. Você vai acessar www. Quantos satélites tem em volta do planeta hoje? E agora foi descoberto uma coisa. Tem satélites com armas na nossa atmosfera que nós não sabíamos que existia. Um dia desse, a China destruiu um satélite, uma estação, sei lá o que foi, dele próprio. Ora, se ele destruiu a dele, ele pode destruir a dos outros. E nós não sabemos como é isso. O que ocorre numa guerra na atmosfera nossa, o perigo maior é que destruam a nossa atmosfera, essa camada de ozônio que envolve o planeta, que nos dá vida. Sem ela, ficaremos como Marte, como Vênus, que já passaram pelo mesmo problema que nós estamos passando, porque os espíritos que estão hoje aqui passaram pelos esses 2 planetas e, pior, ainda destruíram o 5º planeta. É muita história para contar, é muita cultura para se ler e se guardar, mas o povo não quer. Não quer preocupar com outra coisa. Preocupado com outras coisas. Brigando por poder, por política, brigando por sociedade, brigando por roupa, brigando por menino, por mulher, por cachaça, por carro, por trem, por avião, e o mundo em ebulição. E você só acorda, meu amigo, quando devagarinho uma catástrofe acontece com você ou com alguém seu.
Aí você diz, Ave Maria, eu tenho que ver, a gente tem que mudar. Mudar o quê? Que ninguém quer. Mudar o quê? Que ninguém quer. Certo? Então, fica aí. Nós estamos colhendo o que nós plantamos. Mas como nós falamos, se nós não tivéssemos tido os 50 anos, preste atenção, nós estaríamos em 2000, nós estamos em 2023, era o final da transição planetária. Hoje a constelação, o sistema solar que anda higienizando os sistemas solares desse universo que nós vivemos, estava passando agora. O que vai acontecer daqui a 30 anos. Por quê? Porque nós tivemos os 50 anos de Jesus. E naquele tempo, Tavares, preste atenção, nós não tínhamos satélite, nós não tínhamos celular, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Por isso que os livros daquela época, por isso que os livros que nos falam de alguma coisa fora daqui, eram a simplicidade e contando histórias que eu ouvi dizer, ou de vidas e mundos diferentes. Entendeu? Mas não, Jesus dilatou esse tempo. Tem um livro de Ramatiz que, quando ele fala na história da transição planetária, da passagem do astro, ele diz que o planeta não tem condições tecnológicas de visualizar a chegada do astro. Por quê? Porque naquela época que estava programado, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje. Então, as notícias que nós temos do outro lado da vida, do mundo em si, são livros, intuições, psicografias, projeções. Um Nostradamus da vida, que é um João evangelista melhorado, ou piorado, vocês é que escolham para querer colocar aí. Então, a realidade está com o doutor Bezerra. Da aba do chapéu para cima, nós não sabemos de nada. E se você não usa chapéu, aí é que não sabe de nada mesmo. Tá igual comigo, careca, desdentado, sem saber de nada. Vamos lá. Qual é a pergunta aí? Vamos. O Wallace falou que é 26 mil, nós colocamos aqui, e tem uma informação, isso é de 2021, que é 26 mil, mas na perspectiva de hoje já está com 42 mil em redor do nosso planetinha de satélites artificiais. A pergunta é a seguinte: quais as ligações entre os buracos negros e os quasares, ou causares? Falo apenas das possibilidades, botam S, possibilidades materiais. Quem pergunta é o Saulo Matias, de Piracicaba. Ele está querendo saber a ligação entre o buraco negro e o quasar, o causares. Como é o nome dele? Saulo Matias. Matias, preste atenção. O que eu falei antes, vou repetir agora e você vai prestar bem atenção. Mediunidade. Nós somos todos médiuns. E recebemos as notícias através dessa mediunidade, seja ela como for, como nós já falamos. Mas no mundo, criou-se uma brincadeira. Um dia desse eu discuti com uma pessoa aqui no salão, por causa dessa história. O que é buraco negro, o que é quasares? Não, porque o cientista tem uma teoria, eu digo, peraí, eu quero saber o que é.
Não, não, ninguém sabe, é uma teoria. Eu disse, então eu tenho uma teoria que você não sabe de nada também. Meu amigo, esqueça e vá para a teoria do evangelho. Para a teoria que está acontecendo hoje. Chutar, querer aparecer. Tem aí uns 30 canais no YouTube de médio dizendo e acontecendo. Vá lá, hein? Meu amigo, nós não sabemos nem que horas nós estamos vivendo. O tempo aqui é um, o tempo do outro lado da vida é outro. É outra dimensão, outra energia. Buraco negro, quasar, mundos paralelos, dimensões paralelas. A gente não conhece o planeta Terra, meu amigo. A gente não se conhece. Para que se preocupar e se meter nisso aí? E quem disser a você, meu amigo, é aquilo. É o quê? Teoria. Teoria e nada é a mesma coisa, é a mesma merda. Você tem a teoria que é, eu tenho que não é. Eu sempre gritei e grito com forte. O peido cósmico não existe. A história do Big Bang é mentira! Aí agora fizeram um bicho daquele que sai escacaviando aí o universo e disseram que a história do peido cósmico não tem base científica, não. Então é mentira. Acabe com essa história, meu amigo, de se meter em teoria. Teoria. O que nós temos aqui e no nosso sistema solar é o mínimo que a gente pode ver hoje. Ver, entender, nunca. Tem uma colocação de um dos santos da Igreja Católica que é a coisa mais linda do mundo. Né? O padre preocupado com a grandeza de Deus, se Deus é aquilo mesmo, como é que pode ser Deus daquele jeito e como é, e ele cavando um buraquinho na areia e pensando nisso, ele olha para o mar está seco. Ele olha para o buraquinho, o mar está dentro do buraquinho. Você entendeu alguma coisa, meu filho? Não, então não adianta, meu filho. Você é muito criança. Se você não sabe como o oceano grande cabe dentro do buraco pequeno, você vai querer saber de quem criou o universo? Então, vamos deixar. Eu sou um eterno desconfiado. Vocês são crianças. Quando a NASA foi criada, que começou o mundo científico abrir as pernas para a NASA, tudo que a NASA diz era verdade, eu digo, esse negócio está errado, é mentira. A minha professora de geografia, para fora da sala. Eu passei quase um mês sem poder assistir aula de geografia. Porque eu fiz uma pergunta a ela, ela não pôde responder, até hoje ninguém respondeu. Até hoje ninguém respondeu. Eu perguntei, a pergunta foi simples, feita a ela há 55 anos atrás. A Terra gira em torno de si própria. O avião daqui para a China, do outro lado do mundo, gasta 25 horas, sei lá quantas horas. Mas a Terra não gira? Por que não bota aqui um avião parado? Quando a China passar, eu aterrizo. A Terra não roda? Menino, para fora da sala! Você é doido? Pronto. Continuo doido agora. Criaram. O americano criou, depois de ter feito a maior jogada econômica do planeta,
quando ele transformou o petróleo em dólar, a moeda do planeta pipocou, eles pegaram a supremacia monetária do planeta e depois a NASA. Tudo que a NASA diz é lei. Não, senhor. Não. Um dia deixa eu perguntar um tal desses cientistas boboca que tem esses bunda mole. Não, porque o Hubble, o outro satélite, ele bota a lente aqui de frente perfeitamente. Mas a gente tem 360 graus. Essa lente vasculha o universo em volta do nosso sistema e de nosso planeta 365 graus? Não! O que é que uma hora eu tenho na frente, o que é que outra hora eu tenho atrás? O que é que hora que eu tenho embaixo, o que é que outra hora eu tenho em cima? É uma bola. É uma bola. Então, meu amigo, vamos acabar com essa história de ciência, de ouvir dizer. Nessa história de ciência, vamos ficar com o que nós sabemos e temos. Quer ver uma coisa para vocês? Em Nostradamus, vocês têm que ler, têm que aprender. Nostradamus disse que viu no planeta Terra um outro céu e uma outra terra. Aí o cara disse, como é que pode? A Terra está inclinada do eixo 23 graus. Você tem uma visão do céu de 23 graus do eixo da Terra. Quando a Terra se verticalizará, a sua visão, a minha, do planeta Terra para o céu, como a gente diz, é diferente. É 23% diferente. É um novo céu. A nova Terra mudou, porque na hora que a Terra sair de 23 para 0, mudou o continente, mudou o oceano, mudou floresta, mudou o deserto, mudou tudo. Prestem atenção. É choro e ranger de dente. Não caiu a ficha de vocês ainda. Os próprios espíritos espiritualistas, comedor de feijão, não aprenderam. Não vai ficar o que a gente conhece hoje. E é daqui a pouco, há 20 anos, que vai acontecer paulatinamente. A última pá de areia é a verticalização. Nós temos 3 grandes eventos para acontecer nesses próximos 5 anos que vai balançar a estrutura do planeta. A queda de um asteroide, que possivelmente pode ser ainda esse ano. Se o asteroide cair, o Yellowstone entra em erupção, é o maior vulcão. Acaba com 70% do país americano. As placas tectônicas que estão prestes a se abrirem, acaba com Nova York, São Francisco, Miami, em companhia limitada, racha os Estados Unidos e afunda. Acaba a Europa, acaba a Ásia, acaba a África, divide em 2. A Austrália será anexada juntamente com um outro grande continente, e o outro grande continente será o nosso, o sul-americano, que é hoje. E a Austrália em companhia limitada em 2 oceanos. E o resto morreu. Como a gente viu naquele filme, a gente conversou naquele dia, de Guerra dos Macacos, do Planeta dos Macacos, vai ser aquilo ali. Você vai passar e vai dizer, vixe Maria, aquele era uma tal de uma torre que tinha lá em Paris, uma cidade chamada Paris. Histórias que os espíritos contaram, não história que vovô contou. História que papai está contando, que viveu o que eu não vivi. É um outro mundo, é uma outra preparação, porque tem uma coisa que tem que ser feita, que vai ser a maravilha do planeta.
Tavares, vai ficar uma parte da população na Terra que vai respirar o ar puro, porque não tem umbral, porque não tem vale do suicida, não tem energia poluente cósmica mental envolvendo o planeta Terra. Nós vamos ficar com um ar tão rarefeito que é capaz de volitar de tanta pureza. Mas o pessoal não entende isso. Eu vou embora para outro planeta porque eu não fiz a minha parte, pô. São 26 mil anos. Não, 26.666. É muita coisa. Olha aí. Então, nós temos que aprender. Nós temos que fazer. Vamos lá. Vamos agora. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar. Pronto. A outra pergunta também é sobre buracos negros. Pergunta se o buraco negro pode ser portais para outras emissões materiais e espirituais. Quem pergunta é a Rejane Gomes, de Manaus. Já falei, menino. Buraco negro, esse negócio é teoria, é conversa. Vamos entrar numa coisa de realidade, bola para frente. Isso aí ele vai para a paciência dos doidos, das teorias. Oxe, eu quero coisas espirituais que estão dentro da nossa concepção, da nossa visão. Isso aí, Tavares, é teoria. Buraco negro, buraco de minhoca. A única coisa que a gente tem do outro lado da vida, que disseram para a gente, falam, os espíritos falam, são as dimensões paralelas, são os universos paralelos. Aquilo que eu falei um dia desse, nós estamos encarnados aqui no planeta Terra, na terceira dimensão, e podemos estar reencarnados ao mesmo tempo, simultaneamente, numa dimensão 3, numa dimensão 4, numa dimensão 5. Porque nós somos deuses. O leque de evolução é muito grande e ele não pode se fixar só numa dimensão, só num tempo. Agora, saber de ciência hoje, um cara que não sabe cuidar de uma caganeira, querer saber o que é um buraco negro, saber o que é um quasar, manda ele me explicar como é que esse sistema solar, que tem 14 planetas, e um dos planetas vai passar entre a Terra e a Lua. Tá, é muito mais fácil ele explicar isso do que um buraco negro e um quasar. Ele não sabe, eu também não sei. Eu vou com essa besteira? Não. Isso é um povo que não tem o que pensar. Ele se conhece? Não. Pois já tenha cuidado. Tenha cuidado. Essa semana teve um caso aqui no centro que aconteceu uma vez há 12 anos, 14 anos, há 14 anos atrás, na Princesa Isabel, entrou um cara aí e quando olhou, veio até mim e disse, você está me conhecendo? Eu disse, não. Eu sou fulano de tal. Aí disse o apelido, lá do amarelinho. Eu digo, rapaz! Ele disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu digo, e você? Ele disse, não, eu vim para o centro espírita porque disseram que aqui era bom. Eu digo, eu estou coordenando aqui para ver se fica bom para lhe receber. Mas como é que você consegue, né? Conseguiu um negócio desse? Eu digo, olha aí. Cachaceiro do amarelinho. Bandido. Frequentador das catacumbas de quê? Do arpege. Maria Boa. Você tem que mudar. É você que tem que fazer. Deixa o buraco negro lá, que você não sabe nem seu buraco qual é. Imagine o buraco negro. Essa é a grande reforma. Essa é a grande maravilha do universo. O restante é ver, analisar, aprender, estudar e guardar. Amanhã. Quando você armazenar tudo, que tocar no assunto, você diz, eu sei o que é isso aí. Agora, buraco de minhoca, não sei.
como é que no universo anda. Prestem atenção. A coisa é tão fantástica que a gente fica de boca aberta. Se voltar a cabeça para pensar, endoidece. Um sistema solar, um Sol como o nosso, com 12 planetas, que só tem 11, porque um foi destruído. Aí agora, atravessa esse nosso sistema solar um outro sistema solar andando no universo, caminhando e passa por entre nós. E um dos planetas é o planeta higienizador que vai levar e vai trazendo os irmãos que irão ser degradados e os irmãos que receberam a Terra como um prêmio. Lembre-se que enquanto nós estamos chorando que estamos indo embora, tem outros dando risada porque estão chegando. Hã? E tem outros que estão chorando porque não conseguiram dar o salto quântico deles lá, daquela história que a gente começou. Ele foi para um planeta e o planeta tinha 1000 anos de preparação para o mundo de regeneração. E ele foi reprovado. Nós vamos agora ter 1000 anos de preparação. Esse aluno sai daquele outro planeta que foi reprovado e vem para onde? Para a Terra. É um bichinho melhorzinho de que eu, que fui embora. Mas é igual com daqueles que aqui ficaram. Daqueles que Jesus diz: os mansos e humildes herdarão a terra. Vai. Vamos lá. Eu vou entrar com vocês com ciência e tecnologia, vocês vão ficar calados sem poder fazer nada. Mas não é agora, é na hora da quando chegar lá na lição. Tavares fez a chamada, tem lá. Vamos lá. A pergunta agora é a seguinte. Necessariamente, o ateu, sem crença em nenhum Deus, nem bom nem mal, vai para o inferno direto e reto? Quem pergunta é Janete e Pedro de Goiânia. Não, não. Aonde tiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Lembre-se o seguinte: não é o acreditar em Deus que vai lhe dar o passaporte para você ir para algum lugar bom ou ruim. O ateu, eu digo a vocês, porque eu passei uma hora, um tempo, quase isso, não tem nada a ver com essa história de inferno e céu. Um dia desse eu disse aqui, quando eu não era espírita, espiritualista, eu talvez fosse uma pessoa mais caridosa do que eu sou hoje. Porque não tinha atrás de mim uma doutrina, uma religião. Tudo que eu fazia era eu. Porque eu queria, porque eu tinha vontade, porque eu sou assim. Então, aquele Arinaldo que não tinha religião, aquele Arinaldo que não tinha santo, aquele Arinaldo que não tinha Deus, era melhor que o Arinaldo de hoje. Ele, o ateu, ele não está preocupado em prestar conta a ninguém. É ele, o mundo que ele está vivendo e mais nada. E ele pode ser um ateu caridoso, um ateu dedicado, um ateu atencioso, ou pode ser um ateu egoísta, um ateu
introspectivo, um ateu chato, um ateu grosso. Depende da personalidade de cada um. A religião, o seu credo, não lhe dá passaporte para ir para A ou para B. Não, senhor. Tem nada a ver com a história. É você. E mais nada. Faz a tua parte, que o céu jamais esquecerá de fazer a sua. Mas o céu não vai perguntar a você que religião você tinha, não. O céu não vai perguntar a você se você deu sopa ou se não deu. Então, não tem nada a ver com isso. Vamos lá. Agora. Sim, tem um comentário aqui. Deixa eu botar o óculos. É do canal Vinha de Esperança. Deixa eu botar aqui. No seguinte. Boa noite, irmãos. Estudamos Lucas Evangelista e não aprendemos. O Lucas deve ser 25. Estudamos isso em alguns programas atrás. Haverá sinais do Sol e da Lua, nas estrelas, e na terra angústia das nações, e perplexidade no banir do mar e das ondas. E ele continua aqui dizendo, 26 homens demandando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E aí nós temos a seguinte pergunta. No livro Origens, de Neil Tyson, nos traz afirmações surpreendentes. É recomendável essa leitura? Quem pergunta é a Hilda, daqui de Natal, do livro As Origens, do Neil Tyson. Eu não conheço o livro. Eu não conheço o livro. Eu conheci um dia desse As Cartas de Jesus, mas esse daí eu não conheço. Eu não sou de falar do que eu não conheço, certo? Eu só faço para você uma recomendação que eu sempre faço para tudo e para todos que estão lendo e aprendendo. Você faz um mosaico, ou você faz esse mosaico que 90% fazem num quadro, ou você faz mental, como eu faço. Se você não tiver essa condição, você vai ter que fazer material. Você vai ler tudo que aparecer na sua frente. E do que tiver da sua frente que você leu, que tiver alguma coisa que lhe engrandece, que faz você crescer, ou os assuntos que você queira, você vai lá e evolução, livro tal, tal, capítulos tais, tais e tais. Aí você lê uma obra tal, a obra do irmão protestante, você se fosse Jesus faria isso, aí você lê o livro, adorou como eu adorei, e o que é que você vai pegar esse livro? Você vai pegar ele e vai colocar lá no quesito do seu mosaico, do seu quadro chamado Amor. No seu quadro, no seu registro chamado Reforma. No seu quadro, no seu registro Atitudes. No seu quadro, no seu registro Fazer. É assim que você deve. O livro já não interessa mais, você já pegou, já jogou ele lá fora e pronto. Porque aquilo que já falei para vocês, eu tenho um livrozinho, e 10% dos livros que eu li, eu fiz aquela história de reler o livro 3 vezes. Mas eu não li, no restante do livro eu não li. Dos 600 livros eu devo ter feito isso dos 100. Mas o restante eu não fiz. Sabe o que é que aconteceu? O irmão disse, vai ler tudo de novo. Eu estou aqui só com 6 de uma vez. Todo dia eu leio um capítulo de um. Todo dia eu dei um capítulo de um. Então, faça esse mosaico, como eu estou dizendo a você. Agora, é bom você fazer isso material num quadro daqueles brancos, você escreve com aquele lápis piloto lá direitinho, porque se você não tem uma tela aqui dentro que faça isso, você
não vai aprender nunca, nem vai guardar nada nunca. Então, é preciso que você tenha aquela. Você leu, livro tal, fulano de tal falou tal assunto. Daqui a 10 anos, ele não diz está onde? Está em Ramatiz, no livro tal, tal, tal. Aí é difícil, é complicado. Não é para toda a cabeça, eu não tenho culpa de ter nascido assim, eu não posso fazer nada. Então, se você não tem isso, meu amigo, vá logo para o quadro. E olhe, leia tudo que aparecer na sua frente. Não aceite essa história, não leia isso, não leia aquilo. Leia tudo! Né, Tavares? Até o Evangelho da Umbanda, né? Eu tenho ele aqui na prateleira. Eu tô doido atrás dele. Você tem ele aí? Não, Catecismo da Umbanda. Não é o Evangelho, é o Catecismo da Umbanda. Faz mais de 20 anos que eu estou atrás desse livro. Aí tem uma coisa interessante. Tá lembrado daquela teoria? Oi, oi. É conversando. Conta aí, Tavares, ao vivo e a cores. O pai de santo deu uma aula contando como é que Deus foi criado. Conta aí. É o pai de santo Hércules. Quando nós iniciamos o Estação da Luz na Rádio Poti, então nós entrevistamos um pai de santo, nós entrevistamos um pastor evangélico, Zé Lúcio, grande amigo nosso, e chegamos a entrevistar um pai de santo chamado Hércules. Ele morava na época em Ponta Negra, mas hoje ele está aqui em Parnamirim, a casa dele está aqui. E ele tem uma teoria de que Deus, esse Deus que nós conhecemos, não é o Criador, ele foi um Deus criado. E a teoria dele é mais ou menos o seguinte: eles tinham muitos deuses, cada um no seu universo, e cada vez que um deus tentava entrar no universo do outro, ele entrava e saía, era repelido. Então, o que foi que ocorreu? Esses deuses todos se uniram e escolheram um daquele que a gente hoje chama de Deus, e aí ofertou todos os poderes, porque esse Deus ele poderia perfeitamente entrar em todos os universos e conhecer tudo. E foi, segundo o pai de santo, esse poder foi ofertado, e aí se viu que foi criado, né? E quando esse Deus criado teve todo esse poder, todos os outros deuses se ajoelharam, né? Em sinal de respeito. E o Deus criado se ajoelhou diante dos deuses outros, trazendo a humildade como fonte de todo conhecimento. Mas é uma teoria, inclusive, nós o trouxemos no início do estudo aqui do Fabiano do Cristo e do Maria do Pão, num sábado à tarde, ou foi num domingo, que a gente fazia os estudos no domingo de manhã, para o pastor, não, o pai de Santo Hércules, contar essa história aqui, que é bastante interessante, não é isso, meu amigo? Relembra bem isso. Olha, é o Evangelho na Umbanda. Não, eu quero o Catecismo da Umbanda. Não, eu tenho. Mas, de qualquer maneira, me serve. Aí, olhe bem, ele tem uma. Preste atenção, isso que você falou aí do pai de santo, ele tem o quê? Uma teoria. Olha aí. Então, a teoria do evangelho de Deus dele é igual a de Carl Sagan do universo. Olha só, um tem um de um jeito, outro tem de outro. Olha só. Aí você vem para aquela tal história que quando ele disse que tinha o Deus da folha, o Deus do fogo, o Deus da água, o Deus do mar, como o panteão, o Deus de tudo que era jeito. E pegaram todos os poderes que os deuses tinham e fizeram um Deus só. E quem foi que criou esses outros deuses? Olha aí, a confusão é grande. Então, não adianta a gente querer mexer com as coisas que a gente não sabe. Então, vamos para o que a gente sabe, pode fazer e pode contar alguma coisa. Vamos lá. Mas o livro que a pessoa falou é do nosso querido Tyson, né, mais conhecido como Tyson, As Origens, que aí ele fala desse universo, fala realmente de buracos negros e tudo mais. É um livro muito interessante, de boa leitura. A pergunta agora. Está na área científica, sabe? Pergunta o seguinte, calma aí, tem que botar isso aqui no ar. Tá isso, tá aqui. A pergunta: o que é energia escura?
O que é matéria escura? Existe diferença entre elas? Quem pergunta é Márcio Barreto, de Pau dos Ferros. Essa aí eu ainda vou conversar alguma coisa, porque os irmãos conversando nos disseram mais ou menos o que é. Nós temos no nosso organismo, no nosso universo, nós temos no universo algo chamado fluido vital, que é um derivado do que eles chamam matéria escura ou energia escura. Segundo um espírito, diz que essa energia ou esse fluido, essa matéria escura, não é nada mais, nada menos de que a essência pura do Criador no universo. Em todos os quadrantes do universo existe essa matéria que é Deus. Veja bem, eu estou vendendo o peixe pelo preço que me venderam. Eu não sou teórico, eu não quero criar teoria, eu estou dizendo o que o irmão diz. Aí eu perguntei a ele se era mais ou menos assim, como o fluido vital que nos dá uma vitalidade, é essência pura do Pai, que está em todo o universo. Por isso que diz os Espíritos que não existe nada no mundo, no universo, que não tenha nada. Aí a gente vem para um lance que nós tivemos e aquela história de Dr. Fritz. Quando perguntaram a ele como era que feita a asepsia da sala em que ele estava fazendo as cirurgias espirituais e materiais. E ele disse o seguinte, que chegava no ambiente uma equipe de espíritos cientistas amorosos que adentrava a sala e tirava todos os fungos e bactérias nocivas ao ar, ao ambiente, e as colocavam num local fora da sala e ficava alimentando-as, porque não podiam as exterminar, matar, porque elas são criações de Deus. Não existe nada no universo ou nos universos que não tenha Deus. Então, meu amigo, o que nós sabemos é que nós não sabemos de nada. E ninguém aqui na Terra, comedor de feijão, que vai ao banheiro todo dia, sabe de nada. É dono de nada. Conhece nada. Hermes está certo. Eu só sei que nada sei. E, pelo amor de Deus, vamos acabar com essa história de viver e querer estar e querer conversar sobre teoria. Vamos conversar sobre realidade, sobre coisas plausíveis. Agora, Tavares, você entrou aí, vai com um assunto bom para a gente conversar, que você escorre toda vez. Toda vez que eu toco no assunto, não tem uma pergunta sobre esse assunto. Tavares, me veja aí. Nós estamos em 23, você volta 50 anos, acha a data, bota aí 2003, 2023 menos 50. Deu quanto?
Né? 73. Hein? 1973. 173. Tinha quantos satélites em volta do planeta? Pergunta aí. Estou pesquisando aqui. Enquanto você vai conversando aí, vou acompanhando a pesquisa. Olha, então o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que a gente vai conversar sobre coisas que a gente conhece, que a gente sabe, que a gente aprendeu, que nos foi maravilhoso instruir. E vocês não tiveram essa ciência de pegar esses 50 anos e redistribuir como nós fazemos. Oi. Há 50 anos atrás, houve uma reunião dos espíritos que comandam e dirigem os destinos do sistema solar. Estava programado, preparado a transição planetária dos 25.666 anos. Jesus veio e pede uma moratória de 50 anos. Os irmãos accederam ao pedido de Jesus. Nesses 50 anos, o mundo tomou uma outra forma tecnológica, científica, de comunicação e outras coisas. De 50 anos para cá, nós crescemos 10 vezes o que nós tínhamos crescido até então. Tudo antes dos 50 é uma coisa. Tudo depois dos 50 é outra coisa. Aí é onde a gente vai estudar. Aí é onde a gente vai entrar no Evangelho com força. Aí é onde a gente vai entrar no Apocalipse com força. Porque a antevisão de João e de Nostradamus foi justamente em cima de 50 anos. No final dos tempos, se está chegando agora. Essa aqui é uma realidade. Isso é que a gente deve estudar. Quando a gente for por lá das dimensões paralelas, dos mundos, dos universos paralelos, aí a gente conversa de outro jeito. Mas, por enquanto, é desse jeito aí. Esses últimos 50 anos é o auge, é o apocalipse das nossas vidas. É o tchan que nós iríamos vivenciarmos. Tá? Então, é preciso que a gente olhe, pegue o mosaico do nosso tempo, da nossa evolução e coloque direitinho. Agora nós vamos ter mais 30 anos. 30. E até lá é choro e ranger de dentes. Os alunos serão repatriados paulatinamente, etapa por etapa. A convulsão planetária ela se dará gradativamente, até chegar ao ápice, até chegar a hora do astro fazer a higienização. Vocês não sabem da história,
mas mais de 10 bilhões de espíritos do planeta Terra já foram exilados. Já não estão mais no sistema solar. Ficou 30 bilhões. Que até 53 mais 18 bilhões serão repatriados. Não sabemos quantos bilhões irão chegar ao planeta. Nós só sabemos que, depois desses 28 bilhões que irão embora, o planeta ficará zen. Tem que prestar atenção direitinho como é, como não é. Tá? Vamos lá. Zé, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, mas não obtive respostas conclusivas. Eu depois pesquisar mais lhe informo, sem problema. A pergunta vem de Emanuel Castro. Deixa eu ver aqui de onde esse caboclo é de Teresina. Ele pergunta assim: quem são os extraterrestres? Amigos? Inimigos? Velhos conhecidos? Deuses? Aventureiros? Bandidos? Cientistas? Anjos? Quem são? Eu achei maravilhoso. É tudo isso aí num pacote só. É tudo isso aí num pacote só. Olha só. Para que vocês tenham uma ideia, nós vamos pedir a vocês que leiam, estudem um livro chamado Os Néflins, Robson Pinheiro. Esse livro vai lhe dar uma ideia melhor, mais ampla, do quem somos nós. Aqueles espíritos que intransigentes, deuses, aventureiros, guerreiros, amigos e inimigos, mas que todos estão submetidos à lei magnânima do amor. Eu só vou me aprofundar nessa área quando a gente estiver estudando aquilo que eu já falei para vocês, que para a semana nós estudamos, conversamos sobre Deus, vamos conversar sobre Jesus, e depois nós vamos conversar sobre ciência, tecnologia. E meus amigos, meus inimigos velhos conhecidos, deuses e aventureiros, bandidos, cientistas e anjos. Você está de parabéns pela colocação, meu amigo. Somos tudo isso e muito mais. Quando nós chegamos na ciência e na tecnologia, nós vamos dar para você um panorama, um universo que você ainda não ouviu falar, talvez não tenha vivido, talvez não tenha conhecimento. E nós vamos falar bem direitinho, explicar bem direitinho. Porque nós somos tudo que você colocou ali. Para que vocês tenham ideia, Tavares, nós somos tão médios. O tempo foi chegado de uma maneira tão explícita, mas de uma maneira homogênea, dentro do mundo mediúnico. Como eu disse para vocês, é preciso ter um mosaico, é preciso fazer
essa preparação. Nós temos um irmão que ele escreveu e dirigiram um negócio desse aí. Uma série de ficção científica chamada Stargate. É a história dos buracos de minhoca, que o cara entra aqui e sai do outro universo, noutra galáxia, no outro planeta, no outro sistema solar. E numa dessa história, eles têm Stargate 1 e tem Atlantis. Para vocês verem como são a história, como eu gosto da história, eu tenho todos os DVDs de Stargate e Stargate Atlantis. Tudo que você quiser de ficção científica eu tenho. Que a ficção científica é a história que nós não vivemos. Que nós convivemos, não nos lembramos, mas existe. E no livro Nefert, foi exilado de um sistema planetário solar. De um sistema. Vários espíritos de castas evolutivas que vieram povoar o sistema solar. Como a gente disse, quando esses espíritos aqui chegaram, o choque energético foi tão grande que balançou as estruturas do sistema solar. Os engenheiros siderais tiveram que dar uma ajuda. E um desses povos os mais recalcitrantes, os mais materializados, inteligentes possíveis, chamam-se os aspectos. Eles se alimentam de energia, de fluido vital do próximo, animal, vegetal, mineral. Está nos Néfrites e está em Atlantis, Stargate Atlantis. Para você ver a ligação de uma coisa com a outra. Uma ficção e um livro contado por espíritos que viveram a situação. Então, nós somos, como disse o rapaz aí, bota aí na tela de novo, viajantes das estrelas, inimigos, amigos. Amigos, inimigos, velhos, conhecidos, deuses aventureiros, bandidos, cientistas e anjos. É justamente isso. Está lá. Então, é preciso que a gente pegue tudo direitinho e vá colocando esse quebra-cabeça que a gente falou, desse mural. E com o tempo, se você estudar direitinho, se você ler, se você ver os filmes, se você prestar atenção à mídia, você vai ver que tudo está relacionado. Certo? Então, leiam. Haviam gigantes na Terra. Conta a história da explosão do planeta. Esses meninos que vieram conosco de outras estrelas. E Tavares, aí a gente chega nessa hora, aí dá um salto quântico, vai para outro livro. E nesse outro livro conta uma história que diz o seguinte: nós estamos nas nossas naves, mas nós estamos num sistema solar diferente, num planeta rude,
Mas nós não entendemos porque nós temos uma tecnologia que não conseguimos mais sair do sistema, nem podemos entrar mais no outro sistema. Algo nos prendeu aqui que nós não sabemos o que é. E os engenheiros federais colocaram em volta do sistema solar uma fechadura. Se você está fora, tem que ter essa chave. Se você está dentro, para sair você tem que ter essa chave. E eles fizeram tudo de tecnologia. O tempo foi tão desgastante que as naves ficaram inoperantes na atmosfera do planeta. Dilúvio, gases, frio, calor excessivo. E eles não conseguiram achar a chave para sair do planeta. Necessário se fez passar 500, 600 mil anos para que isso acontecesse. E a chave era a coisa mais simples do mundo. Amor. Você foi exilado por amor. Você só vai sair do exílio quando você amar. É a coisa mais simples do mundo. É a coisa mais simples do mundo. Uma vez aconteceu uma coisa interessante. Uma irmã nossa se desdobrou e foi para uma zona umbralina, e quando ela voltou, ela não soube que é o que acontece com a maioria dos médios. Mudar a vibração, a energia necessária para vivenciar de novo a carne. Como diz o irmão, quando você está dormindo, você estremece, você grita, você fala, você esquenta, você... Acontece de tudo. Depende do ambiente que você faz, no ambiente espiritual que você está. E quando ela acordou, ela não conseguiu se refazer. E um dos espíritos que acompanha ela e ajuda disse: homem, vai rezar lá na igreja. Ela disse: oxe, eu vou sair daqui uma hora dessa, 4 horas da manhã para rezar na igreja. Ela disse: não, tem ali na sala uma igrejinha. Você sabe qual era a igrejinha? Não. Um oratório. Não é isso que está na sua cabeça? Os santos? Vai lá, se ajoelhe. Mude a sua vibração. Mude seu tempo, sua cabeça, que você muda. E ela foi. E deu certo. Porque ela foi com sentimento. Ela foi querendo. E quando você vai querendo, fazendo, a coisa acontece. Então, esse universo, esse amor está em nós. Essa chave que os espíritos não acreditavam que era tecnológico e científico, chegou a hora de sair da tecnologia para o amor. É difícil. Nós vamos conversar com vocês e explicar isso direitinho. Vamos lá, Tavares. Eu só quero fazer aqui um relato muito interessante, que você conhece muito bem a Igreja do Carmo, no centro de Recife. E há cerca de 10 anos atrás, nós entramos na igreja e no altar à direita nós entramos, pela direita do altar, um corredor. No final do corredor tem uma senhora rezando para uma estátua, uma mãe, uma imagem. Nós nos aproximamos e no decorrer do tempo, o cara disse: daí você não passa não. Daí nem é dentro que você não vai passar. Aí eu recuei
e vim embora, mas vi uma energia muito forte. Há cerca de uns 2 anos atrás, eu voltei. E voltei justamente no dia de Nossa Senhora do Carmo. Estava lá a igreja toda arrumada, com Elizabeth, ali no centro. Nós fomos lá visitar. Eu digo que eu vou procurar lá a imagem para ver de novo. O corredor. Não existia corredor, bicho. Não tinha. Eu fui lá com um cara, perguntei se eu não tinha um corredor aqui. Vocês têm? Nunca teve corredor aqui desse lado, não. Não tinha um corredor. Nunca existiu aqui. Essa igreja tem 300 anos. Nunca teve esse corredor. Eu queria saber, não foi que eu entrei naquele dia. Mas isso são história para depois, né? Chama-se projeções mentais. Você se desdobrou, você foi além da imaginação. Mas é isso aí que ocorre. A gente vai falar isso, né? Vai ver isso aí direitinho. Com o tempo, chama-se as mediunidades, que a gente não conhece, né? Um dia desse, a gente, como eu falei para você, a gente estava vendo um filme, é aquele filme que tem os mutantes, né? O cara vira isso, o cara tem fogo, o cara faz aquilo. Aquilo é mediunidade. Não brinque que não é, não é. É mediunidade. Só que no nosso estágio atualmente, nós temos muito pouco deles. Mas tem a mediunidade, tem mediunidades que a gente nem imagina. E aqueles caras que têm aquelas projeções mentais, que criam, Tavares, quando a gente vê um filme daquele de ficção, que a gente vê o guarda-roupa, as situações, tudo, parece que o cara trouxe um universo diferente e colocou aqui. E aquilo ali não pode ser criação da imaginação de ninguém, não. Aí tem uma realidade que a gente não sabe, não conhece, não sabe como é. Olha aí. Então, cada caso, cada situação é uma situação. E a gente tem que prestar atenção a isso. E é justamente essa mediunidade que nós somos, médiums, e vivemos N vidas, N situações, que modelou o que nós somos hoje. A nossa personalidade hoje é o somatório de todas as nossas vivências. Nós somos hoje o acúmulo máximo e o mínimo de tudo que existe no universo. E nós estamos numa faixa muito, né, baixa. Estamos na terceira série ainda. Precisamos caminhar num mundo de terceira dimensão. Os multiversos a gente não pode falar. A gente não tem ideia. Tem ideia. Você já viu aquele holograma que o cara tem assim, uma esfera, aí ele divide a esfera no meio, depois ele faz 4, depois ele faz 6, depois ele faz 8. Daqui a pouco você olha, a esfera todinha está cheia de quadradinho. Universos. Universos. O nosso Pai Deus é tão grande, tão maravilhoso, que ele não deixou uma coisa nada sobrando, ele fez tudo direitinho. Vamos lá. Vamos agora. É a última pergunta, de Josefa, de Minas Gerais. Até que ponto os extraterrestres podem intervir nos eventos atuais do planeta Terra? Eles podem modificar alguma coisa? É a pergunta da Josefa. Olha, eles podem, e se fizer necessário, a equipe espiritual do planeta Terra recorrerão a eles. Não precisará deles, por quê? Porque os eventos que aqui advirão ocorrerão de uma maneira natural. A Terra está em gestação.
e começou a dor do parto. Até a verticalização do eixo da Terra, as convulsões, as contrações irão dar uma nova estrutura ao nosso planeta. A intervenção dos nossos irmãos, que já aconteceu várias vezes, a gente brincando de bomba atômica, fazendo besteira, aí preparamos uma bomba além da imaginação, os meninos vão lá e mexem, vão lá e atrasa. Eu não sei por quê, mas eu acho que foi porque era justamente a sede daqueles irmãos que destruíram os planetas, que os nazistas não conseguiram concretizar a tecnologia que eles já tinham começado e não conseguiram terminar. A turbina a jato, os mísseis teleguiados já com a bomba V, a bomba atômica. Eu conversei com um irmão que ele estava na equipe da preparação da bomba atômica alemã. E ele disse que só no departamento dele, ele e mais outros, numa fórmula que precisava para a bomba, ele fez a fórmula e refez e errou 66 vezes. Os espíritos e os extraterrestres interferiram de tudo que foi jeito para Hitler não ganhar a guerra. Porque a situação planetária ia ser pior do que é agora. E tinha 3 programas em evolução: a raça branca, a negra, a amarela e nós, os mestiços. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, até o nosso planeta parece a planta do nosso país parece um coração. O que vem para aqui veio a mistura dos débitos e créditos de todo o povo do planeta. A raça amarela, contando com a supremacia hoje da China, passou 5.000 anos calada. A raça negra na prova e expiação desse povo do planeta. A raça branca, a raça ariana em companhia limitada, que faz os homens brancos, que compunham a grande maioria do Império Romano, espalhado pela Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos, para caminhar na evolução. Eu acho que se tivesse os alemães ganho a guerra, a gente não tinha chegado nem aos 50 anos atrás. Mas precisava dar uma oportunidade aos americanos, aos romanos, precisávamos dar uma oportunidade aos chineses, aos amarelos, aos japoneses, coreanos, aos africanos e construir a nossa nação. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Daqui do planeta Terra, Tavares, o Brasil comandará um novo mundo.
E esse novo mundo, esse novo coração, pulsará durante 1000 anos para que isso aconteça. Como diz Jesus está no comando. Há uma programação espiritual. Nada é por acaso. Se for necessário, e a hora que se fizer necessário, os irmãos das estrelas entrarão e farão a parte deles. Eles vão fazer uma coisa que é maravilhosa, que vai ficar na história. A pessoa, o mundo todinho conversando com os ET, tem coisa mais maravilhosa do que essa? Você conversar com um cara e ele dizer, você é de onde? Não, eu sou de ser Alpha Centauri. Ah, muito bem. E lá é um planeta, respira o oxigênio? Ah, não, lá a gente respira oxigênio com hidrogênio. Ah, você é de onde? Eu sou de Urânia, não sei de onde. E você respira o quê? Gás carbônico com éter. Vixe Maria, como é que pode? Está vivendo? Mas lá tem um Deus? Olha, lá tem Deus? Tem. Você só não vai querer perguntar isso se lá tem padecido. Isso aí é para lascar. Então, tem coisa mais maravilhosa do que essa? Os irmãos das estrelas? Mostrar que somos nós espalhados por todo o universo? Quebrar o paradigma de só que aqui tem gente? Erinaldo, eu só quero lembrar você que Padrinho Padiciço, como falou a minha amiga Lermã, disse que o sertão iria virar mar e o mar iria virar sertão. Então o cabo estava vendo com o olho de ver e ouvido de ouvir, né? É que nós levamos as coisas, como nós falamos, pela religiosidade. A sua religião diz isso, a minha religião diz aquilo, a minha é verdadeira, a sua que não é, a minha que presta, a sua que não é. E Jesus foi claro. Pedro, cala a boca, que não é tu que está falando. Olha aí, mediunidade. Em todas as horas, em todas as épocas, em todo canto. De esquimó, de índio, de extraterrestre, de seja lá o que for. Todo mundo é médio, fala, esclarece, diz, mas o povo não está nem aí. Nem aí. Estão preocupados com isso, não. Mas não se preocupe, não. A festa está acabando, né? Amanhã é quarta-feira de cinza. Vamos pedir a você para fazer a prece. Eu vou fazer aqui a divulgação da rádio, que a gente está só com 5 minutinhos. Enquanto eu faço a divulgação, você se prepara aí para a prece. E aí nós temos mais uma parceria, Renovando Consciência, é um outro canal espírita, que vai fazer parceria agora com a Web Rádio, a gente vai passar a nossa programação para eles, eles vão passar a nossa programação também lá no canal deles, e a gente vai passar a programação deles aqui no nosso canal. Mas amanhã cedinho, 6h30, nós teremos o estudo do livro Memória do Suicida, da Ivone do Amaral Pereira, com as meninas do Rio de Janeiro, a Helena, a Sueli, a Malha, a Rosângela e a Rita. Logo em seguida, 8h10, o programa Filosofia, Ciência e Moral. Começa amanhã um novo estudo, certo? Que é justamente o estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com Alexandre Santos, a Cristina e o Zé Guilhardo. Logo em seguida, 9h30 da manhã, nossa parceria com lá Frei Luís, do Rio de Janeiro, a palestra do Arley, do Acre, Berlim, do Acre. Ele vai falar sobre uma saudade saudável, 6 anos do desencarne do Dr. Jorge Andréia. A partir das 10h30,
nós teremos o programa Sintonia da Luz, Gestos, Ações e Palavras, inspirada numa frase, num dito do nosso querido Eurípides Barçanufo. Às 18h05, o Evangelho por Emmanuel, que ocorre todo... Ei, 10 está errado aí. É 18h05, que ocorre todas as noites, a partir das 18 horas, 18h05. As meninas estão estudando o livro Segue-me, e amanhã teremos o pessoal de Portugal, Eurípides Santini e a Sônia Almeida, de Portugal, Lisboa, vão falar sobre a água fluídica. Logo em seguida, lá de Cabo Frio, o nosso querido Zé Lopes vai falar sobre a infância, que está na Revista Espírita de janeiro de 59. Às 19h30, teremos de novo, de volta de Portugal, as meninas, 19h30 aqui no Brasil, 22h30 em Portugal, de novo a Euridice e a Sônia, só que elas vão falar, estão estudando o livro Paulo Estevam, letra por letra, palavra por palavra. E também, às 19h30, são dois programas que estão no mesmo horário, desculpa, às 19 horas, Cartas de Charles para Ivone do Amaral Pereira, que é o programa Relembrando Dona Ivone do Amaral Pereira, com Rony Maia, de Volta Redonda, convidado Roberto, lá de Minas Gerais. Essa é a nossa programação, todos amanhã, a partir das 6h30, aqui na Web Rádio Estação da Luz. Meu amigo, nos brinda aí com a prece, com a rogativa ao Mestre Jesus. Obrigado, Pai, porque mais uma vez navegamos nós no mar de amor, embriagados no perfume de servir e dar, sem olhar a quem, dias e noites na estrada, no caminho, estendendo a mão àqueles que necessitam, que nos procuram e que precisam de um alento. Nesse mar sereno, nesse ar maravilhoso que chama-se Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Louvado seja o vosso santo nome.